vê se não é lógico. Agora que a gente relembrou essa história do teorema do impulso, nós vamos dar uma olhada em outra coisa. Sistemas isolados. E que é isso aí de sistema isolado? Olha o nome do cara, isolado, quer dizer que ninguém está em contato com o sujeito. Então imagina um corpo isolado do mundo, do universo, no meio do espaço sideral, longe de tudo. É um exemplo de sistema isolado, bem raro esse, né? Certo? Esse sistema isolado. Mas mesmo que eu divida esse corpo em vários outros, se eu estou considerando só esses corpos interagindo entre eles e mais nenhum outros, eu também no todo posso dizer que o sistema é isolado, porque eles interagem entre si e eles são o sistema e ninguém de fora mexe neles. Então continua sendo um sistema isolado. Porém, se eu tiver essa situação, esse corpo fazendo força nesse, esse fazendo força nesse, e eu estou olhando para esse corpo aqui apenas, ó, aí ele deixou de ser isolado. Né? Se eu estou olhando para ele, ele não está isolado, porque esse está fazendo força nele, ele interage com esse interage com esse, ele não está isolado, tem agentes externos atuando nele. Mas é só eu passar o meu sistema para ser tudo, virou um sistema isolado. Tu vê que interessante, né? Então o que é sistema isolado depende do jeito que tu estás olhando. Senhor, não estou entendendo. Não tem problema, cara, normal, tem coisa que eu demorei 10 anos para entender. Tá vendo aqui? Cadeira? Cadeira. Ela é o sistema. Ó, não está isolada. Eu que não sou o sistema, fiz força na cadeira. Beleza? Ah, professor, tem o chão, tem... Não, tudo bem. Vamos pensar só a cadeira e vamos ignorar, vamos fingir que a cadeira está no espaço sideral flutuando aqui, o chão não está ali e eu também não estou aqui. Mas se alguma coisa, um alienígena vem e interage com a cadeira e eu estava estudando a cadeira, então ela já não é um sistema isolado, porque veio um bobão de fora. Tudo bem? Porém, se sou eu e a cadeira que estamos sendo estudados, flutuando no meio do espaço sideral, longe de tudo, e eu vou lá e chuto a cadeira, naquele momento é um sistema isolado, porque eu fazia parte do sistema. Eu e a cadeira somos o sistema. Eu bati nela, ela bateu em mim. Foi uma força interna de dentro do sistema. Beleza? Tu vê que loucura então. Eu tenho que olhar muito claramente o que eu estou estudando. Se não tem forças de fora dessa coisa que eu estudo interagindo com ela, eu chamo de sistema isolado, porque ninguém de fora está perturbando o sistema. Porém, se este sistema está sendo, está recebendo impulso, está recebendo força de alguém que está fora desse sistema, deixou de ser um sistema isolado. Então o nome é muito claro. Agora olha só, se o sistema é isolado, e eu estou afirmando para vocês que sistema isolado é aquele que a força externa igual a zero. Então o impulso da força resultante externa fica zero, porque impulso é força vezes tempo. Então pelo teorema do impulso, que foi a aula anterior, já que essas coisas são iguais, muito obrigado, gente, é igual a variação da quantidade de movimento, e já que eu sei que esse cara vale zero para sistemas isolados pela própria definição de sistema isolado, se eu tasco zero aqui, olha que óbvio que fica. Zero igual a variação da quantidade de movimento. O que é a variação da quantidade de movimento? É a quantidade de movimento final, é vetorial, mas aqui no ensino médio a gente não vai se preocupar com esse caráter vetorial, porque geralmente a gente resolve o problema numa linha só. E menos passa, quantidade de movimento inicial tem que ser igual a quantidade de movimento final. Ou seja, sistema isolado conserva a quantidade, exatamente como antes sistemas sem forças dissipativas conservavam a energia. Agora sistemas sem forças externas conservam a quantidade de movimento. Muito parecido. E isso aqui tem consequências muito legais. Tem consequências muito legais. Para só exemplificar o poder disso aí, vocês lembram daquele avião que, da França, da Air France, eu acho que se perdeu aí no meio do oceano aí, demoraram 3 anos para achar o avião, né? Esses dias eu lembrei desse caso porque um aluno perguntou, professor, como é que o avião sabe a altura em que ele está? Aí eu falei, depois do GPS, né? Antes do GPS, tu quer saber, né? Porque depois do GPS, sei lá, ele pega o celular dele e descobre a altura, né?
Absurdo isso, olha que loucura, né, cara? Um celular idiota, um aparelho idiota, com uma tecnologia que te permite responder em que altura tu está, né, em que velocidade tu está. Aí eu expliquei como é que era rapidamente o GPS, né? Falei que tem vários satélites geoestacionários flutuando, entre aspas, aí próximo da Terra, 300 km de altura, é aqui do lado. Então, e tu tem um aparelhinho com um chip GPS, que tem uma empresa tal que fabrica esse chip GPS, que é uma empresa licenciada no mundo que fabricou esse sistema, e vai lá, ela vende esse chipzinho que é instalado em tudo quanto é placa e outros equipamentos. Esse chip ele tem um processamento de dados tal que ele se comunica com vários satélites, calcula a distância do objeto até o satélite, e como ele sabe a distância entre vários satélites ao mesmo tempo, ele pode espacialmente descobrir com grande precisão a posição do objeto. Mas antes desses aparelhos, o aparelho que permite calcular a altura em que o avião se encontra é chamado tubo de Pitot. É um tubo idiota assim, ó, virado, né? Vamos fazer aqui assim o avião, ó, o bico do avião. Aí tem um tubo aqui idiota, virado para frente, conectado com outro tubo idiota, virado para cima, e é isso aí. Não dá nem para acreditar, né? É ridículo, mas é isso aí. Vamos pegar outro tubo idiota aqui assim, deixa eu ver. Vamos... Não, isso aqui é o suficiente, porque olha só. Se esse avião está parado e tiver líquido aqui nesse tubo de Pitot, esses líquidos vão ficar equilibrados. Concorda comigo? Porém, quando começar a entrar ar nesse tubo de frente, e nesse tubo aqui não entra ar de frente, tá vendo? Certo? Esse ar empurra com força esse líquido para lá e desequilibra, né? Certo? Tu vê, não existe só um tipo de pressão, como eu te falei até agora. Eu falava só em pressão, força sobre área, né? Existem dois tipos de pressão, a pressão dinâmica e a pressão estática. Pressão estática é aquela que a gente estuda, pressão do líquido parado. Mas se o líquido começa a se movimentar, também tem pressão, né? Essa já é chamada de pressão dinâmica. Esse mecanismo, o tubo de Pitot, ele mede a diferença entre a pressão estática, que é medida por esse tubo, e a pressão dinâmica. Exatamente. Beleza? Certo? Eu também posso medir só a pressão estática, usando só um tubinho virado para lá. E comparar, sei lá, eu tenho um gás com alguma pressão aqui, um manômetro chama isso. Certo? Resumindo, com o manômetro eu sei a pressão do ar ali, desconsiderando a dinâmica. Certo? E como a pressão varia com a altura, eu consigo saber a altura em que o avião está devido a esse manômetro. Tudo bem? E aí eu sei também a diferença de pressão dinâmica para pressão estática e isso me permite calcular a velocidade do avião. Tu vê, são esses dois conjuntos idiotas de equipamentos, a essência deles é essa, que medem a altura e a velocidade do avião. E o computador usa o dado desse tubo para descobrir se bota mais poder na turbina ou bota menos. Porque se a velocidade estiver caindo, né, diminuindo, pode estolar o avião, né? Vocês lembram como é que o avião voa, né? Vamos botar o perfil da asa aqui. O perfil da asa do avião é uma coisa assim, tá? Cadê a asa? Eu não estou enxergando aqui da asa. Beleza? Aqui está a asa, então o corpo do avião. O camada de ar chega aqui, né? Ela se divide em duas, uma vai para cima, a outra vai para baixo. Por incrível que pareça, a gente fazendo experiências com ar tingido aqui, de uma fumacinha, a gente percebe que a fumaça se divide em duas, mas chega ao mesmo tempo ali atrás. Porém, a fumaça que foi por cima até fez um caminho maior do que a fumaça que foi por baixo. Está mais curvo aquele caminho ali, certo? Como a velocidade aumenta na parte de cima, como a velocidade em ar é maior, para poder dar tempo dela chegar lá, o caminho dela é maior, com a velocidade maior, a pressão dinâmica é maior, mas a pressão é menor. Então tu vê, a pressão na parte de cima da asa fica menor do que embaixo, e é isso que faz o avião se sustentar, certo? O que aconteceu no caso da Air France? Os tubos de Pitot ali, eles congelam às vezes. Se congelar aqui esse bico desse tubo de Pitot, o ar aqui não vai entrar, né? Esses líquidos vão ficar na mesma altura, dando a sensação para o computador da aeronave que a aeronave está parando no ar. E aí as turbinas vão começar a botar poder, pô, esse avião está parando, não pode? E aumentando, ou seja, chegou uma hora que a velocidade da aeronave era tão grande que o ar passava no casco dela de tão violência, e quanto maior a pressão dinâmica, menor a pressão estática. A pressão lá fora diminuiu tanto que o avião explodiu. Tamanha a pressão interior comparada com a pressão exterior. Beleza?
Tu vê que loucura, um tubo de pitot entupido matando a galera. Aí eles perceberam, para não congelar é melhor a gente colocar uma resistênciazinha elétrica aqui, né? Aí deixa quentinho e não congela. É brincadeira, né, cara? Certo? Tem que morrer gente pra gente descobrir que tem que esquentar o tubinho para não entupir. Né? Que moderna física que controla os aviões, né, cara? Tu vê dois tubos, é tubo virado para fora, um tubo, se uma criança, sei lá, ai que tubinho bonitinho, bota um chiclete ali, né? É da merda. Tu vê que loucura, né? Então, apesar de eu ter computador controlando tudo por GPS, às vezes o cara conecta o sistema da aeronave num equipamento assim simples desse, que é até mais confiável, pode acabar a pilha, sei lá, do GPS, pode fritar o chip GPS. E aqui os caras, tu vê, né? Que loucura. Por que demoraram 3 anos? Por que eu falei tudo isso? Porque não tem nada a ver com essa aula, porque eu não falou nessa aula na pressão estática lá, professor. Não, porque eu queria falar disso aqui, ó. O poder disso aqui eu queria te mostrar, né? Certo? Eu contei essa história aproveitando para te falar de pressão estática e pressão dinâmica. Deixa eu fazer um experimento de alto rigor científico, já que eu não vou usar. Já que acabou o volume 8, ó. Já que acabou o volume 8, só para a galera entender a diferença, ó. Por que está caída a folha? Quase, mas primeiro, ó, tem a gravidade, não tem? Certo? É a gravidade que fez cair. Aí depois que está em equilíbrio devido à gravidade, por que essa folha está parada? Eu concordo. Gás aqui, né? E do lado de cá, gás também, né? Batendo. Essas moléculas se chocam igualmente aqui e aqui. Certo? Equilibrando, por isso que a folha está praticamente em equilíbrio. Se eu assopro daqui, aumenta a pressão. Que pressão? Dinâmica tem a ver com movimento, não é? Se eu assopro daqui, pressão dinâmica. Porém, cara, olha só que legal. Se em vez de eu assoprar de frente, eu assoprar tangente, as moléculas que estão aqui se chocando vão ser atrapalhadas por esse sopro, concorda comigo? E não as moléculas que estão aqui embaixo, que vão continuar. Legal, né, cara? É assim que funciona o avião. Quando a velocidade é maior, a pressão estática é menor. Como a pressão estática embaixo é menor que como uma pressão estática embaixo é maior que a pressão estática em cima, a folha sobe, beleza? Então tu vê, cara, se a tua janela de casa é soprada dessa maneira, ela explode para dentro. Mas se o vento for assim, cara, ó, a janela explode para fora da casa. Tudo bem? Isso tem tudo a ver com o voar do avião. E foi por isso que o avião explodiu, não é isso? Porém, galerinha, pelos dados de GPS, o que a gente sabe nos minutos anteriores ao avião? A gente sabe a posição e a gente sabe a velocidade. O avião, antes de voar, o cara tem que saber exatamente qual é a massa do avião. Não vai botando mala no avião até achar que vai dar. Já percebeu no check-in como é que é? Todos vocês já devem ter voado uma vez, talvez, né? Ou ter ido no aeroporto buscar alguém. E tu vê lá que tem uma balança em cada lugar. Os caras vão medindo, cada sujeito traz uma mala, eles botam no sistema. O piloto sabe exatamente quantos quilogramas, vírgula, alguma coisa tem no avião, cara. Com vírgula, hein? Beleza? Então ele sabe já. Putz, hoje estamos perto do limite, hoje vai ser radical. Já se comenta ali. Ele sabe. Né? É isso, não tem jeito. Porém, galerinha, o que é quantidade de movimento? É massa? Eu sei a massa e eu sei a velocidade devido ao GPS, minutos antes de perder o contato, não é isso? Então, se eu sei a quantidade de movimento inicial, e não é um sistema isolado o avião nesse caso, né? Ele não é um sistema isolado, tinha forças externas, não tinha, atuando no avião? Força de sustentação, força de atrito. Será que dá para saber essas forças? Pô, a gente bota os aviões para voar, né, cara? Será que a gente conhece essas forças? Tu imagina, a gente conhece com precisão essas forças, né, cara? A gente domina essas forças, sabe calcular o valor delas. Porque os caras ficaram 3 anos procurando o avião e ninguém achava. Deve estar por ali. Aí os matemáticos ficaram meio bravos, falaram, pô, me dá os dados desse avião, me diz onde é que ele estava, qual era a quantidade de movimento inicial, a massa e a velocidade, que nós vamos calcular onde é que o avião está, né, porra? Diz Newton, desde 1700 e cacetada, que impulso é igual a variação. Nós, da experiência que temos, sabemos mais ou menos como é que atuam as forças no avião, mesmo que ele esteja em queda. Nós sabemos a quantidade de movimento inicial. Será que não dá para descobrir como é que a quantidade de movimento final foi evoluindo ao longo do tempo? Dá. E os bichos calcularam e falaram, procura ali, porra.
por ali que ele está. E aí foram lá procurar achar o avião. Beleza? Ou seja, não adianta um monte de cabeça de bagre e ficar procurando se não pensou antes. Às vezes chega meia dúzia de cabeça de bagre, mas bom em matemática, resolve, faz a conta, a natureza é clara, tá ali, porra, vamos lá procurar. E aí acha o negócio. Então, cara, essa ideia aqui, ó, impulso igual a variação quadrada de movimento, ela é extremamente poderosa. Se eu conheço uma bomba, tem uma bomba, a bomba explodiu em 1238 fragmentos. 1238. Se eu conheço 1237 fragmentos, eu acho matematicamente o último onde ele está. Não tem como. E no caso da bomba, por incrível que pareça, já se trata de um sistema isolado. Porque, ó, a bomba ao ser lançada, ela tem toda uma massa e uma velocidade, ou seja, uma quantidade inicial. Na hora que ela explode, isso eu não consegui me conformar, cara, eu demorei a digerir essa parte. Eu não me conformava, professor, como é que pode tu dizer que a bomba explode? Eu botei dinamite lá, ela vai lá e explode. Uma força da explosão da dinamite empurra pedaços da bomba. 1238 se espalharam. E nós achamos 1237. Está faltando um maldito pedaço. Eu não acreditava que matematicamente a gente poderia achar esse último pedaço, porque a gente não sabe quanto de energia veio da dinamite. Mas eu não preciso saber quanta energia veio da dinamite para achar o último pedaço. Isso que é louco. Eu não preciso. Porque todos os outros pedaços guardam a informação do movimento inicial da bomba. Tu concorda comigo? Inclusive esse pedaço perdido está dentro dessa quantidade de movimento inicial, que é uma grandeza V, uma grandeza física, pô. Quando esse negócio explode, para que se exploda, mesmo quando o gás ali que se formou pela explosão interaja com as partículas, o mesmo gás que empurrou uma partícula para lá, empurrou as outras para o outro lado, não é isso? Quando eu acho cada um dos outros pedaços, eu consigo saber a massa, porque eu botei na balança, e aonde ele parou me entrega com que velocidade ele tinha, desde a quantidade de movimento inicial. Concorda comigo? Somando todos esses vetores, quantidade de movimento de cada pedacinho, só vai faltar um vetorzinho quantidade de movimento para fechar com a quantidade de movimento inicial. E aí eu descubro, mesmo sem saber quanta dinamite tinha na bomba, porra. Só de saber os outros pedaços, só de saber as outras quantidades de movimento. É isso que é difícil de gerir e é isso que é importante entender o poder dessa teoria. Então tu vê, por mais que Einstein tenha que ter modificado a mecânica newtoniana para situações onde as massas e as velocidades são enormes, é assim que a gente consegue prever o futuro das galáxias hoje. A gente tem fotografias das 140 bilhões de galáxias, cada uma com 100 bilhões de estrelas. Então a gente tem como botar no computador simulações dessas quantidades de movimentos de cada estrela, de cada galáxia. E a gente bota no computador para ele calcular para a gente o que aconteceria daqui a milhões e milhões de anos, certo? Olha que legal, é isso que os físicos da astronomia fazem. Eles usam esta física, esta teoria, para tentar entender como é que o universo vai evoluir daqui para frente, certo? As maiores simulações que a gente fez, eles já incluíram bilhões de estrelas de uma vez só, sendo simuladas no computador para ver como é que uma galáxia só vai evoluir, e já colocaram no computador milhares e milhares de galáxias, cada uma com milhões de estrelas interagindo, para a gente ver como é que vai acontecer no futuro. Né? É muito bacana ver essas simulações. Claro que assim, são simulações, cara. Imagina, pegar uma simulação de computador, algo que demoraria 6 bilhões de anos, o cara mostra em 4 segundos. Né? Muito louco isso, né, cara? Isso então é extremamente poderoso e a gente não tem achado violação ainda para essas regras, né? Por isso que é tão forte esse teorema do impulso e a ideia de sistemas isolados. Foi só uma aula, não foi? Vou fazer então exercício, né, meu querido? Vou fazer exemplo de sistema isolado para tu ver. Na verdade, cara, via de regra, sistema isolado fica mais fácil do que a aula anterior. Os exercícios ficam teoricamente mais gostosinhos de fazer. Vou mostrar para vocês. Quantidade de movimento inicial igual a quantidade de movimento final. As questões mais delicadas é aquela que envolve vetores
que não estão alinhados, né? Ou seja, considera bidimensional, tem questões que são bidimensionais, são as mais difíceis. Tridimensionais não vão ocorrer para vocês. Até na faculdade o professor demora a passar isso pra gente, porque é encrenca mesmo. Tem que usar, às vezes, métodos computacionais para finalizar a brincadeira.